Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuarmos o estudo da profecia do Apocalipse. E hoje nós vamos aprender como entender a profecia, entendendo, estudando, nos aprofundando naqueles símbolos que estudamos anteriormente. Hoje você vai saber as principais palavras da profecia e o que estas palavras significam. Quando você entender tudo isto, você vai dar um sorriso e vai dar um pulo de alegria, porque a partir de hoje, nunca mais você vai ficar sem entender as profecias do Apocalipse. Com a graça de Deus, eu tenho essa fé, essa certeza de que, através da tabelinha de conversão, você vai, enfim, entender a profecia do Apocalipse. Olha, algumas palavras aparecem com muita frequência neste sagrado livro, no caso, o Apocalipse. A primeira palavra que aparece com muita frequência está em Daniel, capítulo 7. É a palavra animal. Vejam aqui. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha 2 asas. O segundo como um urso e tinha 3 costelas entre os dentes. O terceiro parecia um leopardo e tinha 4 asas e 4 cabeças. E o versículo 7 diz: E o quarto animal era terrível e espantoso, tinha 10 chifres, tinha dentes de ferro, unhas de bronze, e foi dito: levanta-te, pisa, destrói todas as coisas. De acordo com essa leitura, você pode perceber de que realmente a profecia precisa de uma explicação mais aprofundada. Aqui nós encontramos a palavra animal, encontramos a palavra chifre, encontramos também mar, encontramos especialmente essas 3, mas encontramos uma outra, a palavra ventos. De acordo com esse texto, 4 animais saem do mar e diz a Bíblia, 4 ventos do céu agitam o mar. O que quer dizer isso? Primeiramente, animal. Aqui, a própria Bíblia, o próprio livro de Daniel, responde o que significa animal. Daniel 7, versículo 17 e versículo 23 respondem. No versículo 17 diz, animal quer dizer rei. Ou, no verso 23, animal significa reino. Portanto, resposta final, animal significa rei ou reino. Daniel 7, versículo 17 e versículo 23. Agora você sabe que em profecia, animal tem este significado. Mas o assunto vai um pouco mais além, porque diz que eram 4 animais que estavam saindo do mar. Mar é água. E o que quer dizer água em profecia? Agora eu vou abrir aqui a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 15. Confira comigo. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Meretriz. Meretriz é a mesma coisa que prostituta. E o profeta diz, vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, da grande meretriz. E ela está sentada sobre muitas águas. Uma mulher prostituta sentada sobre muitas águas, não é estranho? É estranho, mas agora você vai descobrir o que quer dizer estas águas, ou mar, tanto faz. Veja o versículo 15, no Apocalipse 17 ainda. Diz aqui, falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada. Veja, são povos, está vendo? Multidões, nações e línguas. Uau, como a Bíblia é maravilhosa! Você percebeu, lá em Daniel, 4 animais saindo do mar. Agora eu sei que animal quer dizer rei ou reino e sei que mar ou água quer dizer povos. Veja como fica fácil entender a profecia. Quando você lê 4 animais saindo do mar, significa 4 reis ou 4 reinos saindo do meio dos povos, do meio das pessoas. Não ficou mais fácil assim? E você percebeu que eu estou usando a Bíblia.
Eu não estou interpretando a Bíblia do meu jeito, tentando dizer o que eu penso. Você pode perceber que tudo está escrito aqui. E eu não estou usando livro nenhum, a não ser a palavra de Deus. A tabelinha continua. É uma tabelinha de conversão que ensina, que explica o significado das principais palavras que aparecem no Apocalipse. Uma outra palavra que aparece com muita frequência é a palavra mulher. E você viu aqui, na última leitura que eu fiz, uma prostituta, uma mulher prostituta. O que quer dizer mulher em profecia? A resposta? A resposta está aqui, no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então você entendeu assim. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, comparando o marido com Cristo e a mulher com a igreja. Já sabe a resposta? Mulher significa igreja. Aí você fala, puxa, que incrível, mulher significa igreja. E aí surge uma pergunta. Como que o Apocalipse fala de uma mulher prostituta? É o seguinte, o Apocalipse fala de duas mulheres, uma prostituta e a outra virtuosa, a outra bonita, a outra mulher pura. Em outras palavras, o Apocalipse menciona dois caminhos. Você sabe agora que mulher significa igreja em profecia, entende? E agora você sabe que a mulher prostituta representa uma igreja falsa e a mulher pura, virtuosa, representa a igreja verdadeira. Todas as vezes que aparecer a palavra mulher em profecia, você sabe que significa igreja. Uma outra palavra que aparece com frequência na Bíblia é a seguinte, aliás, na profecia bíblica, e é bom aqui abrir aspas para te explicar uma coisa muito importante. Estas palavras proféticas e estes significados só se aplicam à profecia. Não se pode aplicar à história, nem à poesia, nem aos evangelhos e nem às cartas, somente à profecia. A próxima palavra é a palavra dia. Na Bíblia encontramos vários números. Um dia, 42 meses, encontramos também 1.260 dias, 2.300 dias. Aí surge uma pergunta, o que quer dizer dias ou dia? Quanto vale um dia profético? Um dia para nós tem 24 horas, mas um dia profético não tem 24 horas. O que a Bíblia fala sobre isso? Veja a resposta dentro da profecia. Eu vou ler aqui o livro do profeta Ezequiel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Versículo 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Viu? Quanto vale um dia? Resposta, um ano. Um dia significa um ano. Mais uma descoberta, mais uma resposta. E tem outras palavras. Por exemplo, lembra lá em Daniel 7 que diz 4 animais se levantando do mar, e esses animais se levantando do mar, tinha todo um cenário dizendo 4 ventos agitavam o mar. O que quer dizer ventos em profecia? Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Jeremias, no capítulo 51 e no versículo de 1 a 5. Resposta do significado de ventos. Assim diz o Senhor, versículo 1. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Se você ler o versículo 2, 3, 4 e 5, complementa esta ideia. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que ventos quer dizer destruição, guerras, ok? 4 ventos agitavam o mar. Significa 4 guerras agitavam as pessoas, uma vez que água quer dizer povos e ventos quer dizer guerras. E assim tem outras palavras. Eu vou agora resumir e colocar as principais para você e as demais eu te mostro daqui a pouco através do nosso telão, tá bom? Mas aqui tem uma palavra muito importante que você precisa descobrir o significado dela. Veja, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, fala de uma mulher muito bonita, vestida de sol, e o versículo 2 diz que ela estava grávida, gritando com dores para dar à luz, e o versículo 3 fala assim,
Viu-se também um outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas. E o versículo 4 diz, a sua cauda, o seu rabo, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Aqui você tem, pelo menos, 3 palavras. A primeira é mulher, e você já sabe que mulher significa igreja, certo? A outra palavra é a palavra cauda, e a outra é a palavra estrelas. Estrelas, a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas, a cauda do dragão arrastou uma terça parte das estrelas. Então agora vamos ver o significado de cauda e também de estrelas, tá certo? Cauda. O que significa cauda? Você já parou para pensar nisso? Em alguma igreja que você foi, já te explicaram essas coisas? Não, né? Mas aqui você vai entender a resposta. O que quer dizer cauda? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Isaías 9, versículo 15. Diz assim, ó, o ancião, o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Viu? O profeta que ensina mentira. Amigo, o profeta que ensina mentira é o quê? É um falso profeta, não é? É. Portanto, cauda em profecia significa falso profeta. Quando diz a Bíblia um dragão grande, vermelho, que tinha uma cauda que arrastou a terça parte das estrelas do céu, isto quer dizer que o dragão é um animal, e esse animal, esse dragão terrível, ele representa Satanás. Aliás, Apocalipse 12, versículo 9, diz que dragão representa diabo. Esse dragão que tinha uma cauda é uma linguagem simbólica, porque o diabo não é um dragão e também não tem cauda, nem chifre, nada disso. Mas a Bíblia diz que o dragão, ele tinha uma cauda para mostrar que o diabo, ele nunca vem como ele é. A cauda representa falsos profetas, pessoas, homens, que usam a Bíblia, mas de forma errada, de forma falsa. Estes falsos profetas aparecem na profecia como sendo a cauda do dragão. Ou seja, são pessoas que o dragão usa, que o diabo usa para enganar, para destruir, para jogar por terra as estrelas de Deus e a verdade de Deus. Mas tenha certeza, a verdade triunfa e ela é restaurada na vida daqueles que acreditam em Deus, como você, e que estudam a palavra, como nós estamos estudando agora. Então você sabe que cauda quer dizer falso profeta. Ah, e a palavra estrelas, hein? A mulher que tinha uma coroa de 12 estrelas. O que quer dizer essas estrelas? A Bíblia fala disto. E nós temos 2 versículos para isto. O primeiro versículo está em Apocalipse 12, versículo 4. As estrelas representam anjos. E também estrelas significam pregadores do Evangelho, de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 3. Portanto, estrelas pode significar anjos ou pregadores do Evangelho. Resumindo os 2 numa só palavra, eu diria mensageiros. Estrelas quer dizer mensageiros. E agora vamos rápido, eu apenas menciono e vou dizer para você o significado das outras palavras, tá bom? Por exemplo, chifre significa poder, rei ou reino. O texto bíblico, Apocalipse 17, versículo 12. Uma outra palavra é cordeiro. O que quer dizer cordeiro? Cordeiro significa Jesus Cristo. Olha que lindo, hein? Cordeiro, Jesus. Apocalipse menciona o Cordeiro de Deus que venceu, que triunfou. Mas João, capítulo 1, versículo 29, ele diz que Cordeiro é Jesus. Quando João Batista estava ali batizando no Rio Jordão e Jesus apareceu, ele olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é Jesus. Dragão é Satanás. E tem outras palavras, por exemplo, Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse 1, versículo 1. E tem outras palavras mais, mas eu acho que você já entendeu. Estas são as principais que respondem para nós as perguntas que nós fizemos no começo. E agora, diante desse quadro, dessa tabelinha toda, você com certeza vai entender a profecia. Agora eu vou te mostrar uma coisa, e eu gostaria inclusive que você repetisse comigo, repita em voz alta, tá legal? Se você estiver sozinho, repita em voz alta. Se você tem um grupo aí na sua casa, aí onde você está acompanhando esse estudo, você vai participar, tá legal? E você vai responder comigo. Eu vou perguntar e você vai responder. A tabelinha de conversão. Dá uma olhadinha aqui. Mas antes, eu quero relembrar
e reafirmar o seguinte: a Bíblia está dividida em 5 partes. Lembra? Vamos lá. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Não se esqueça, a tabelinha de conversão só se aplica às profecias. Então vamos lá? Vamos lá. Eu pergunto e você responde, combinado? Por exemplo, animal. O que quer dizer animal? Muito bem, animal quer dizer rei ou reino. O que significa mulher? Mulher significa igreja, ok? E um dia, um ano. E chifre? Chifre quer dizer poder, rei ou reino. E o que quer dizer tempos? Eu não li com você na Bíblia, mas vou dizer agora. Tempos quer dizer anos. Está escrito em Daniel 11, versículo 13. Você pode conferir. Tempos, anos. Chifre, poder, rei ou reino. E o que quer dizer ventos? Lembra? Ventos quer dizer guerras. E estrelas? Estrelas mensageiros. E mais, além de estrelas, você tem ali dragão, diabo, cordeiro, Jesus, Apocalipse, revelação. Aí a tabelinha de conversão. E agora você pode entender qualquer profecia da Bíblia. Lembra de Apocalipse 13, versículo 1? Que diz assim: vi uma besta saindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres, e que aquele pastor falou que era pecado ir à praia porque a besta ia sair do mar? Agora sim, agora você vai entender definitivamente. Quer ver? Olha aqui, ó. Uma besta que saiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Quer apostar quanto que você sabe a resposta agora? Vamos lá? Besta. Besta é um animal, certo? E animal quer dizer rei ou reino. Então, besta representa um reino. Essa besta saiu do mar. Mar é água e água quer dizer povos. Então, a besta que saiu do mar significa um reino que sairia do meio dos povos. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você sabe que chifres representam poder, rei ou reino. Portanto, uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres quer dizer o seguinte: um reino poderosíssimo que surgiria do meio das pessoas. E aí você pergunta, mas e as 7 cabeças? Você quer saber o que significa 7 cabeças? Quando você descobrir o que significa as 7 cabeças da besta, aí você descobre quem é a besta. Quer descobrir hoje? Não, calma, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá e você vai ficar impressionado em saber quem é a besta do Apocalipse. Mas já deu para você entender muitas coisas no estudo de hoje. Vamos em frente. Olha, de acordo com a profecia, de acordo com a palavra de Deus, você pode, a partir de agora, entender toda a profecia. Por quê? Porque Isaías 28, versículo 10, lembra? Diz assim: a palavra de Deus se estuda preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Repetindo, Isaías 28, versículo 10. Está aí a tabelinha de conversão. Agora sim, você pode entender toda a verdade da profecia. E lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. É maravilhoso saber que a Bíblia explica ela mesma. Agora eu quero dizer algo muito importante a você. Você deseja, do fundo do seu coração, conhecer toda a verdade de Deus? Você deseja, do fundo do seu coração, descobrir toda a verdade da profecia? Uma coisa eu posso te dizer com toda segurança. Através dessa tabela de conversão, você não só vai conhecer a verdade, como você vai poder, a partir de hoje, viver uma vida livre dos enganos dos falsos profetas e dos enganos de Satanás. Existe alguém que não quer que você estude a Bíblia, existe alguém que não quer que você conheça a profecia, mas Deus quer, e esse Deus, Ele vai te levar a um estágio espiritual que você nunca imaginou. Eu tenho certeza que Deus, neste momento, tem poder para transformar a sua vida e para libertar você definitivamente, e você será uma pessoa totalmente feliz a partir de agora. E neste momento, se você crê nessas palavras, se você aceita Jesus como seu libertador, como seu salvador, eu te convido
a orar comigo. Vamos orar? Vamos clamar, vamos suplicar a bênção de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo estudo de hoje, por sabermos como entender a profecia. E obrigado pela salvação e a libertação que Jesus Cristo nos deu, derrotando o inimigo e nos dando segurança para termos uma vida eterna. Louvado seja o teu nome. Nos teus braços eu entrego este amigo, esta amiga, em nome do Senhor Jesus. Amém.